Você é do tipo de pessoa que levanta assim, põe o pé no chão frio, já espirra. Sai para trabalhar, toma um vento mais frio e espirra também. Pode ser o caso de uma rinite alérgica. Não existe só um tipo de rinite, vários. Alguns o tratamento tem que ser para a vida inteira. Outros casos têm cura, como mostra pra gente agora a Valéria Almeida. Quem tem rinite alérgica sabe o poder devastador da poeira, dos pelos e até das flores. O alérgico, ele é alérgico, no caso da rinite, porque ele produz um anticorpo contra alguma coisa. Podem ser bichinhos que tem na poeira de casa, que são os ácaros, podem ser a fungos que também tem na poeira de casa, pode ser a pelos de animais, de cachorro, de gato. Mas ela não ataca só quem tem alergia, não. A gente divide em basicamente duas grandes causas: as infecciosas e as não infecciosas. As infecciosas são as provocadas pelas gripes e resfriados. As não infecciosas são as alérgicas e as irritativas, que têm como uma das principais causas a poluição do ar. Para algumas dessas rinites existe apenas controle, para outras tem cura. Uma rinite causada, por exemplo, por irritantes como a poluição atmosférica, se esse paciente fizer os tratamentos ou, por exemplo, se ele se afastar da poluição, ele vai ficar curado. No caso da rinite alérgica, se manter longe do que desperta a alergia é fundamental. Mas isso é só para controle. Aqui no Brasil, o principal fator que causa a alergia são os ácaros. Os ácaros são pequenos bichinhos que vivem na poeira de casa. Eles estão por todos os lados, mas adoram nossas camas, os tapetes e os armários. Para combatê-los, é preciso sempre trocar os lençóis, aspirar a casa e manter os armários arejados. Em alguns casos, os médicos também podem recomendar o uso de medicamentos preventivos, os corticoides. Eles são para prevenir que o nariz fique entupido. Então, o nariz entupiu, não adianta usar o frasco inteiro, não vai ajudar nada. Quando as medidas preventivas não funcionam e a alergia ataca, aí entram em cena os descongestionantes e os antialérgicos. Nós temos os descongestionantes orais e os descongestionantes tópicos. Os dois medicamentos são eficazes para desentupir o nariz. Aí existem os antihistamínicos, que são os principais antialérgicos, porque uma das coisas que o nosso organismo libera durante a alergia é a histamina. É uma substância que faz o nariz inchar, faz o nariz coçar, faz a gente espirrar. Agora, uma regra que serve para todo mundo é usar soro para higienizar e hidratar o nariz. A ideia disto é mais ou menos como escovar os dentes. O ideal é que vire uma rotina. Mais uma para a lista, além do protetor solar, da escova de dente, soro no nariz. O sintoma de quem tem rinite é esse daqui, ó. Na maioria das vezes, o que a gente vê, no final das contas, é o nariz pingando, doutora Francine. Por que acontece isso? O que está acontecendo dentro desse nariz para ele ficar assim, sempre escorrendo? Então, vamos lá. Na verdade, a gente tem dentro do nariz o septo. Vamos ver na nossa ilustração aqui, então, que a gente vai ficar mais fácil da gente mostrar, como se a gente estivesse fazendo um corte no nariz, pra gente enxergar o que tem lá dentro, né? Perfeito. Então, olha só, um nariz normal, a gente num corte frontal tem o septo e os cornetos nasais. Esses cornetos nasais, quando nós temos uma rinite, eles inflamam, eles aumentam de tamanho. O corneto é o que tá em branco ou o que tá em vermelho aí? Em branco, olha só. Em branco. A analogia que eu gosto de fazer, Mari, é... Eles parecem, por exemplo, como se fosse nosso dedinho. Tá. Então tem uma carninha, tem um ossinho e eles vão lá pra dentro do nosso nariz. Sei. Quando a gente tem uma rinite, existe uma inflamação desse corneto, então ele congestiona. É uma analogia, hein, gente? Ao invés de virar um dedinho, ele passa a ser como se fosse um dedo indicador. Quer dizer, gera uma sensação de nariz tampado, tá? Para a gente continuar a explicação, doutora, tem uma pergunta que chegou agora da internet para a gente ver, olha, se
ela está dizendo que sempre que tomo ou como algo muito quente, tenho coriza. Esse nariz escorrendo aí que a Mari mostrou. Isso pode ter relação com a rinite, doutora Fátima? Pode sim. Na verdade, a rinite é uma resposta do organismo a algum estímulo. Pode ser um estímulo concreto, uma substância, ou pode ser alguma temperatura alterada, o ar mais seco, enfim. Em alguns casos, por exemplo, a rinite gustativa, que tem um apelo aí para a questão da alimentação também. No caso da Cia, então, ela tem uma rinite gustativa. Isso, a rinite gustativa, na verdade, ela tem uma explicação por alguns elementos que tem naqueles alimentos. Então, pimenta, canela, esses alimentos provocam uma irritação na mucosa nasal, liberando uma substância que a gente chama de capsaicina, esse nome bacana aí, e que faz o indivíduo ter os sintomas de rinite, espirros, coriza e até entupimento nasal. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual, vamos ver aqui, da Maria Lúcia. Tenho rinite gustativa, qual é o tratamento, doutora? Essa é a mais fácil, gente, é só não comer esses alimentos, evitar o contato, porque eles são facilmente identificáveis. A própria pessoa que tem esse tipo de problema, ela já vai saber se controlar e evitar os alimentos. Nossa, mas se ela ama pimenta, por exemplo, como é o meu caso, o que faz? Não come nunca mais? Tem o risco de comer e ter os sintomas, o ideal é evitar mesmo. Agora, se tem a rinite alérgica, aí já é um outro problema, né, doutora? Isso. A rinite alérgica é a doença respiratória crônica mais comum no mundo inteiro. Tem alguns estudos aí que mostram que até 50% da população pode ter esse tipo de rinite. E ela é para o resto da vida? Então, é uma situação genética da pessoa que ela responde exageradamente a algum produto do ambiente. O ácaro, o animal, o pólen, o mofo. Na verdade, existem tratamentos para controle. E os alergistas também costumam indicar, quando é o caso mais crônico, que não resolveu inicialmente, um tipo de vacina que pode levar à tolerância do organismo. Agora, nós temos também outro tipo de rinite não alérgica. Isso. Que essa pode ser controlada. Isso, as rinites não alérgicas têm inúmeras causas. Os mecanismos ainda não são muito definidos, mas elas podem ser causadas por poluição, por mudanças bruscas de temperatura, inclusive alguns remédios de uso crônico. Então, o indivíduo tem que aprender a conhecer quais são os fatores que desencadeiam os sintomas para tentar evitá-los. No caso dos remédios de uso crônico, na verdade, é sempre muito importante o aconselhamento de um médico. Claro, sempre. Doutora, tem um comentário de uma telespectadora para a gente dar uma dica para ela. A Beatriz, ela mandou para a gente, olha, minha rinite ataca muito quando o tempo muda, ou com a poeira. Daí começam as crises de espirro, que a gente está falando aqui. Ela teria alérgica ou não alérgica? Ela pode ter os dois tipos, Fernando. Na verdade, o fato do desencadeamento pela poeira indica que deva ser uma rinite alérgica, mas ela também refere que exacerba com a mudança de temperatura. Então, ela pode ter o que a gente chama de rinite mista, dois componentes, alérgico e não alérgico. Deu sorte a Bia. Isso é comum. Pegou logo uma mista. O que a gente faz? O que a gente indica como tratamento para ela, doutora Francine? A gente tem aqui alguns medicamentos, alguma dessas coisas é indicada? Olha só. Primeira coisa, gente, é muito importante o preventivo, né, Maria? Então, assim, evitar o que causa o processo alérgico ou irritativo é um dos principais pontos, né, que a gente sempre comenta. Mas poluição difícil. Poluição difícil, ainda mais a gente aqui em São Paulo, inclusive. Então, como fazer? Lavagem com soro no nariz parece bobinho, gente, mas é igual o Dr. João Melo colocou. Hoje é para se tornar uma rotina, tá? Então, é uma rotina como escovar os dentes. Por quê? Porque ele vai lavar do nariz todas as substâncias que podem iniciar qualquer processo inflamatório ou irritativo. Então, ele bloqueia todo o processo inflamatório e, com isso, reduz o aparecimento ou até a continuação, né, a perpetuação dos sintomas. Mas existem remédios, né? Então, o que a gente pode usar? Por exemplo, Mari, esse daqui são os corticoides tópicos nasais. Esses corticoides, é muito importante, gente, assim, diferenciar que eles não são iguais os descongestionantes tópicos, né? Eles são corticoides tópicos que atuam somente na mucosa do nariz, não tem absorção para o organismo, então não vicia, não causa dependência, mas ele tem um efeito importante em todos os sintomas da rinite. Melhora a coceira, o espirro, o nariz tampado e a coriza.